Boa noite, nossos amigos e demais interessados nos estudos do Espiritismo. Voltamos com mais uma edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção, como nós sabemos, da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E com esta nova edição do programa Conversando Doutrina Espírita, para tirar as dúvidas das criaturas que confundem o Espiritismo com outras práticas espiritualistas. E voltamos hoje com esta nova edição. E a fonte de estudos de hoje é a Revista Espírita de Allan Kardec, em sua edição de dezembro de 1866. O tema de hoje é sobre os médiuns videntes, os profetas videntes, e também Nostradamus, que foi um médico médium e que, segundo a história do Espiritismo, Nostradamus, aquela figura que era o grande médium vidente da Europa, ele era a reencarnação de Isaías, um dos profetas do Velho Testamento, que voltou com esta faculdade mediúnica de clarividência, dupla vista. É a vista do espírito que o médium não vê com os olhos da matéria, ele vê com os olhos da alma. E este fenômeno não foi criado nem inventado pelo Espiritismo. É um fenômeno natural, como que faz parte da diversidade mediúnica, de faculdade mediúnica, que não é toda criatura humana que possui, ou nem todo médium que possui a faculdade de prever o futuro, de ser profeta. Todos os profetas são médiums, porque eles fazem profecia pelos espíritos que fazem parte dos administradores do planeta Terra. Mas nem todo médium é profeta, quer dizer, nem todo médium faz profecia, porque a profecia é uma mediunidade especial, uma aptidão mediúnica especial, segundo ensina Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, que é a segunda obra do Pentateuco de Allan Kardec. E vamos conversar hoje, explicar à luz do Espiritismo essa faculdade mediúnica, que é a dupla vista, a faculdade que faz com que os profetas profetizem o destino da humanidade. Mas antes, gostaríamos de apresentar aos nossos interessados em nosso programa, que nós agora recebemos da editora a Revista Espírita Nova Era, Novo Mundo, em sua edição atual. Passou 2 anos por causa da coronavírus, mas agora voltou com toda a sua força, com todo o seu poder, e que comemora os 165 anos de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E a revista é esta aqui para o conhecimento do público, com uma diversidade enorme de artigos de Allan Kardec e de outros escritores do Espiritismo, entre outros, J. Herculano Pires, que foi considerado o Allan Kardec brasileiro, e também algumas páginas de Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco. Aqui está a revista, formando
o elenco de divulgadores do Espiritismo. E a revista está aqui em sua edição atualizada. E aproveitamos o ensejo para então citar uma frase de Paulo o apóstolo, quando ele diz na epístola dele aos Coríntios: o que semeias não nasce, se antes não morrer. Nem toda carne é a mesma carne. Há corpos terrestres e corpos celestes. Morre o corpo terrestre e sobrevive à morte o corpo celeste. Por isso é que se diz, com base em Paulo, que Jesus não teve corpo terrestre. O corpo dele foi celeste, porque ele era um anjo entre nós, e o anjo não é de matéria. Baseado nas investigações do Espiritismo e com base na Bíblia Sagrada, nos livros da Bíblia Sagrada. E então, nós vamos dar continuidade aqui e consultamos esta revista espírita, que é a fonte de estudo deste programa Encontro com o Espiritismo. E ele diz, para esclarecer sobre os médiuns videntes: como sabeis, diz Kardec, certos indivíduos são mais aptos, quer dizer, certos médiuns são mais aptos que outros para receber, mais apto que outros para receber. Vamos tirar aqui um probleminha na internet. Para receber um influxo espiritual, que é pela comunicação direta dos espíritos estranhos, que é pelo desprendimento mais fácil de seu próprio espírito, quer dizer, o próprio médium. Ele dorme. Quando ele dorme, seu espírito sai do corpo e vai buscar informações no mundo espiritual e passa para a humanidade em forma de profecia. Sai do corpo pelo sono, pelo cochilo, e vai para o mundo espiritual, e os espíritos que encontram nele facilidade e capacidade usam ele para transmitir as previsões da natureza aqui na Terra para os homens. E continua Kardec: muitos deles gozam em graus diversificados da segunda vista, quer dizer, a vista da alma, a mediunidade de vidência e mais, ou visão espiritual, faculdade muito mais comum do que pensam os homens, e que se revela, essa faculdade mediúnica, da dupla vista, da vista da alma. Mais ou menos, ele diz aqui, vamos tirar o probleminha da internet. Em consequência, vamos ver aqui o que é que Kardec diz. Mais ou menos nítida do que viram nos momentos de emancipação da alma. Em consequência desta aptidão mediúnica, esse médium tem noções mais precisas dos acontecimentos do futuro. Não é neles um simples pressentimento, não, vago, mas a intuição. E em alguns médios, o conhecimento da própria coisa, da própria previsão, do acontecimento que ainda não ocorreu. Não é um pressentimento, é eles que veem lá no mundo espiritual e trazem para a humanidade. Era o que ocorria com os profetas, cuja realização do acontecimento, esses médiuns, profetas, veem antes e anunciam antes da coisa acontecer. É um estudo muito sério, feito pela ciência do Espiritismo. Ora, se lhes pergunta como sabem, a maior parte desses médiuns saberia explicar. Não saberia explicar. Uns dirão
que uma voz interior lhe falou. Outros que tiveram uma visão reveladora, e outros ainda, enfim, que o sentem sem saber como, não sabe explicar, mas como eles são médiums, têm esta capacidade ou aptidão especial para a profecia, eles nada sabem, mas sentem tudo. Aí diz mais aqui Allan Kardec, nos tempos de ignorância do passado, hoje não, porque o Espiritismo, como ciência, explica esses fenômenos. Ora, nos tempos da ignorância e aos olhos das pessoas materialistas, supersticiosas, passavam por adivinhos e feiticeiros. E outros até que diziam que esses médiuns eram apenas instrumento do Satanás, instrumento do demônio. E nessa pecha, as igrejas levaram muitos médios para a fogueira, porque queimando os médios, queima o Satanás, queima o demônio. É muita ignorância, dizemos da nossa parte. E continua Kardec, na verdade não são feiticeiros, não são instrumento do demônio, não são instrumento de Satanás, nem são adivinhos, são apenas médiuns, pessoas dotadas de mediunidade espontânea e inconsciente. Eles não têm consciência, mas são médiuns. Tem médiuns conscientes e médiuns inconscientes. Faculdade inerente à natureza humana, mostrando aqui, Kardec, que a mediunidade é universal e é desde o começo da humanidade. Obedece às leis de Deus. O Espiritismo veio para explicar esses fenômenos, dizendo que são fenômenos naturais e que a mediunidade, segundo os cientistas, os que investigam e que chamam de fenômeno paranormal, ao lado do normal, não é normal, é ao lado do normal, eles dizem que é o sexto sentido, porque nós temos 5 sentidos materiais: visão, audição, gustação, olfato e tato, não é? Temos 5 visões, mas temos outra, que é a mediunidade, é o quê? É a sexta visão que nós temos, é o sexto sentido, é o sentido do espírito, que formam as antenas psíquicas, as antenas da mediunidade para captar as informações que vêm do mundo espiritual através dos médios. Está aí a verdade ensinada pelo Espiritismo. E continua Kardec. Esta faculdade, como as demais faculdades mediúnicas, são inerentes à natureza humana e que nada tem de sobrenatural, nem tampouco de milagres, mas que são incapazes de compreender os que nada admitem fora da matéria. Quer dizer, os materialistas e os ateus apenas dizem que são adivinhos, são pessoas anormais, mas o Espiritismo diz que os médicos são pessoas normais. E então, continua Allan Kardec, dizendo essa faculdade, ou a mediunidade em geral, existiu em todos os tempos, e ainda hoje existe, mas é de notar que ela se desenvolve, se multiplica sob o império de circunstâncias, quer dizer, de ocorrências, de acontecimentos que incrementam a atividade do espírito, aumenta, não é, diante de determinados acontecimentos, aumenta a capacidade dos médios para profetizar o futuro e terem outros tipos de fenômenos. E diz ele,
Nos momentos de crise da humanidade e quando da aproximação dos grandes acontecimentos, quais? As revoluções, as guerras, as perseguições de partidos políticos e as perseguições de seitas, de religiões, fazendo guerra como no passado umas contra as outras, aí diz, sempre fizeram nascer um grande número de médios videntes e inspirados, que foram qualificados por uns de iluminados e por outros de vítima do demônio, vítima do Satanás. E então a igreja jogava na fogueira, como jogou Joana d'Arc e outros médios do passado. Muita ignorância a esse respeito. E de modo que nós damos prosseguimento aqui, Allan Kardec fazendo uma observação final sobre os médios de vidência que têm dupla vista, que veem o futuro, anunciam, pré-anunciam o futuro. Aí ele diz, as relações do mundo corporal com o mundo espiritual nada tem de surpreender os homens. Se considerar que esses dois mundos, quer dizer, o invisível e o visível, são formados dos mesmos elementos. Os dois mundos, o mundo dos espíritos e o mundo dos homens, que somos nós, somos formados dos mesmos elementos, isto é, dos mesmos homens, dos mesmos indivíduos, que passam alternadamente de um plano material pela morte para o plano espiritual. Logo, na visão de Allan Kardec, os dois mundos, a pátria espiritual de onde viemos, está ligada à pátria material, que é onde nós vivemos agora, porque nós somos espíritos. Nós não somos o Satanás. Os espíritos se comunicam e a Bíblia não diz que é o espírito do Satanás. Em nenhum canto da Bíblia diz que é o demônio que se comunica, diz que é Satanás, não. Quem afirma isso são os fanáticos da Bíblia, os fanáticos das religiões, que nem conhecem o Espiritismo, nem conhecem a Bíblia e se posicionam dizendo que tudo é coisa de Satanás. Nada disso. É fenômeno da natureza, fenômeno normal que o Espiritismo veio explicar. E continua Kardec. Tal qual é hoje entre os encarnados da Terra, será amanhã entre os desencarnados do espaço. E reciprocamente. Ora, o mundo dos espíritos, de onde o homem vem e para onde o homem retornará. Vamos ver o que é que ele diz aqui. Diz Kardec. O mundo dos espíritos, portanto, não é um mundo à parte da criação, não. É a própria humanidade desligada da matéria. Quer dizer, os espíritos são o quê? Os espíritos são gente. Os espíritos desencarnados, meu pai, minha mãe, meus antepassados. E eu irei também ser espírito. Nós, do presente, seremos espírito também. Então, os espíritos são gente. Não são Satanás nem demônio. E eles se comunicam com o mundo material, porque os dois mundos estão ligados por vibrações magnéticas. Os dois mundos é o que a ciência espírita vem nos explicar. E diz mais Kardec, o mundo dos espíritos, o invisível, não é um mundo à parte, é a própria humanidade, nós, despojada do seu corpo material e que continua vivendo sob uma nova forma e com mais liberdade. E aqui na Terra, nós estamos presos à matéria, somos presos na cadeia do corpo, mas com a morte
nós seremos presos fora da cadeia, com mais liberdade, sem tantas limitações. Lá somos ilimitados. E Kardec então termina aqui o seu esclarecimento. Ora, as relações do mundo espiritual com o mundo material, em contato um com o outro incessantemente, um para dentro do outro. Nós formamos a população material e estamos dentro da população invisível dos espíritos. Nós exercemos influência sobre os espíritos e os espíritos encarnados exercem influência sobre nós. É o que o Espiritismo nos ensina. As relações desses dois mundos, em contato um com o outro incessantemente, fazem parte, pois, das leis da natureza. Foi Deus que criou, não foi o Espiritismo, não foi Allan Kardec, nem foram os Espíritos, nem o Livro dos Espíritos. É lei da natureza. Ora, a ignorância da lei que rege os do mundo foi a pedra de tropeço de todas as filosofias. Criaram barreiras. É por falta do conhecimento desses dois mundos e das leis que regem a relação entre os dois mundos, o material e o espiritual, que tantos problemas ficaram insolúveis na humanidade. O Espiritismo, que é a ciência da alma, a ciência dessas relações entre os dois mundos, nos dá a única chave que os pode resolver. Graças ao Espiritismo, quantas coisas já não são mistérios, não mais mistério com o Espiritismo, porque o Espiritismo abre os horizontes baseado nas leis da natureza. E então nós vamos encerrando mais um programa Encontro com o Espiritismo. E o tema de hoje nós extraímos para conversar e refletir na Revista Espírita de Allan Kardec, em sua edição, como dissemos, de dezembro de 1866. E apenas para encerrar, gostaríamos de levar ao conhecimento de quem não sabe que quando Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos, naquela época, o imperador da França, Confuso, convidava Allan Kardec todos os meses para frequentar a corte francesa, lá de Paris, para explicar para o imperador da França e mais algumas pessoas. Quer dizer, era uma sessão de doutrinação ao próprio imperador da França. E Allan Kardec, graciosamente, frequentava a intimidade do imperador da França para explicar o Espiritismo e explicar principalmente o Livro dos Espíritos. Isso é muito bom para a compreensão dos espíritas e tirar muitas dúvidas sobre os inimigos do Espiritismo. E voltaremos com o programa Encontro com o Espiritismo na próxima oportunidade. E muito boa noite para todos e desejamos um bom sono para todos e que durmam em paz o sono dos homens verdadeiramente justos. Muita paz e até o novo programa em sua nova edição, Encontro com o Espiritismo. Até a próxima edição, se Deus assim o permitir.